Meus irmãos, nós vamos hoje completar uma sequência. Hoje nós vamos considerar o último capítulo, o último episódio da longa história que eu tenho contado a vocês. Por isso eu convido todos a abrirem suas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, nós leremos a partir do versículo 41. Assim diz a palavra do nosso Deus. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu, algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e o trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Amém, meus irmãos. Que final espetacular. Nem mesmo talvez a palavra épico faça jus, seja capaz de captar tanta glória, seja capaz de demonstrar tamanha beleza. Não há dúvida que esse é o clímax de toda essa história. É o ponto mais alto de toda ela. Não há nada mais magnífico do que isso. Essa vitória. Samuel construiu aqui uma cena caótica. Um exército que estava medroso, o exército de Israel, covarde e incrédulo. E do outro lado, falou sobre o filisteu. O filisteu que era muito mais forte, muito maior, que amedrontava o povo de Deus.
E assim, no meio desse caos, é inserido o escolhido do Senhor. É inserido aquele que irá trazer a vitória, aquele que tem a resposta nos seus lábios para as afrontas de Golias. Esse, meus irmãos, é o desfecho. Essa é a grande vitória. É exatamente isso que nós veremos hoje. Nós consideraremos nessa noite a vitória do escolhido do Senhor. A vitória do escolhido do Senhor. E a primeira coisa que nós veremos serão as declarações de vitória. Golias declara a sua vitória e Davi declara a sua vitória. E nós veremos e aprenderemos sobre essas declarações, sobre essas palavras, mas também veremos a concretização dessa vitória. Como ela aconteceu, as suas implicações. Bem, meus irmãos, primeiro nós vamos ouvir um pouco aquilo que Golias disse e aquilo que Davi disse. Nos versículos 41 até o versículo 47, nós vemos isso. Mas eu gostaria, nesse primeiro momento, chamar não só a sua atenção, mas também capturar a sua imaginação. Sua imaginação. Porque eu quero que você use a sua criatividade e nem que seja necessário fechar os seus olhos, você pense nessa cena que estava acontecendo aqui e relembre de alguns detalhes muito fundamentais e importantes para entendermos essa história e o final dela. Bem, eu lerei novamente o versículo 40 e 41 e convido você a imaginar comigo essa cena. Davi, ele tomou o seu cajado na sua mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Para aumentar aqui a quantidade de detalhes, eu gostaria de relembrar os irmãos de algumas informações. Lembremos que o gigante tinha 3 metros de altura. Lembremos que ele podia carregar 56 quilos com facilidade e lutar com eles. Lembremos que ele tinha uma armadura brilhante, top de linha daquela época. A sua lança curva estava entre os seus punhos tão cerrados. Ele caminhava com o peso, com a leveza de um elefante, com passos fortes e pesados. E aí então ele se aproxima dessa forma até Davi. E enquanto Davi, de longe, conseguia ver em muitos detalhes a armadura, como ela era brilhante, Davi conseguia ver a altura, conseguia ver a força, conseguia ver a lança. Provavelmente Golias demorou um tempo até chegar bem próximo e conseguir ver como era pequeno Davi, como ele era moço, como ele tinha até bochechas rosadas, seus cabelos ruivos, sua boa aparência. O gigante, ele precisou chegar muito perto de Davi para perceber que ele não levava uma espada. Ele levava um cajado. Ele levava uma funda. Essas eram as armas que Deus escolheu para que ele estivesse diante daquele gigante. Então, finalmente, quando o guerreiro filisteu está diante desse pastor de ovelhas, face a face, um torcendo o pescoço para cima, olhando com muita dificuldade, e outro quase se agachando. Esses verdadeiros opostos, eles não trocam primeiramente socos, lanças, batalha, nada disso. A primeira troca é de palavras. Um diálogo. E Samuel teve o cuidado de descrever esse diálogo para nós. Um cuidado muito especial de mostrar como Davi era corajoso. Não de apenas falar de Golias e desprezá-lo pelas costas diante do seu povo, mas de falar pessoalmente diante dele, próximo dele, dizer como ele era afrontoso, em como ele havia cometido um pecado terrível, como Davi e o seu povo desprezavam a atitude dele. Todavia, antes de falar daquilo que Davi disse, ele demonstra, nós precisamos considerar o que fez e o que disse Golias. E nesse momento nós vemos novamente uma cena se repetir, uma tecla que é novamente clicada por Samuel, uma coisa que é mostrada novamente de relance, que o homem vê o exterior. E essa é a principal e uma das falhas que já demonstra que Golias vai perder.
Golias ele irá perder porque ele considera só a aparência. Ele vê só como vê o homem, como Samuel viu lá no capítulo 16 e quis ungir ali o filho mais velho. Eliabe, seu irmão mais velho, quis também debandar ele do campo de batalha, porque também só via a aparência. Também nós vemos que o próprio rei Saul quis colocar uma armadura naquele menino para fortificar a sua aparência, mas não era isso ainda. O homem vê a aparência, mas só o Senhor vê o coração. E esse é um dos erros de Golias. Por isso a sua primeira resposta é de desprezo. Ele primeiramente olha e vê um pastorzinho de ovelhas vindo até ele. Os irmãos sabem aquele olhar de indignidade? Por exemplo, nós vemos em alguns programas de TV, aqueles em que há competição, por exemplo, o aclamado MasterChef, que tem aquele momento onde alguém chega, apresenta uma coisa muito de baixo nível, uma coisa que não é tão agradável. E aí então, os jurados, eles olham com aquele ar assim, por que isso está na minha frente? Isso não deveria ter acontecido. Isso não é digno da minha avaliação, dos meus olhos verem. Era mais ou menos essa sensação de Golias. Ele tem esse olhar de indignidade. Ele não entende por que Davi estava ali. Ele não merece. Ele era o Eric Jacan das lutas, das batalhas. Ele era o Arnaldo Sacomani das intrigas, das guerras. E aí então ele é ameaçado por esse jovenzinho, por esse lutador armador. Golias vê que as suas cicatrizes, os seus calos de guerra são respondidos por, como eu disse, bochechas rosadas, mãos pequenas, macias. Meus irmãos, por isso a resposta dele é desprezo. Porque que honra ele teria se lutasse contra Davi? Ele queria alguém, talvez do seu próprio porte, para lutar, para ter glória, para ter honra. Mas com Davi, ele só tem uma criança. Só tem um menino para aniquilar. E esse orgulho de Golias, ele é tão grande que ele marca a sua derrota, porque, como diz o próprio livro de Provérbios, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Então o filisteu, com toda a sua acidez, com todo o seu orgulho, com toda a sua presunção, ele vem e faz uma pergunta: eu sou algum cão para vires a mim com paus? Essa é a pergunta de Golias. Para Golias, os israelitas estavam brincando com ele. Não é possível. Eles estão me dando um rapaz que portava armas para espantar um cachorro, e não para lutar com um guerreiro. Ele leva um cajado e uma funda. Isso é, no máximo, suficiente para tirar um cachorro de perto dele, e não das minhas mãos tão fortes. Ele olha com esse desprezo, ele faz essa pergunta, e por isso, ainda insatisfeito, além de desprezar Davi, Golias também, pelo nome dos seus deuses, ele amaldiçoa o escolhido do Senhor. Ele, então, comete um erro terrível também, outro erro que Golias comete. Ele não sabia, mas Deus havia prometido o seguinte para o seu servo Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Através desse texto, nós sabemos que o feitiço virou contra o feiticeiro. As palavras de Golias não prejudicaram em nada a Davi, mas elas seriam literalmente uma pedra na cabeça do Golias. Elas levariam ele a cair. Ele seria morto pela sua própria espada. O Senhor, meus irmãos, fez aquilo que Davi havia intentado, aquilo que Golias havia intentado contra Davi, que se voltasse humilhantemente contra ele. O próprio filisteu já estava pré-anunciando a sua derrota, antes mesmo da batalha começar, pois Deus é fiel ao seu povo, Deus é fiel à sua aliança, Deus é fiel como foi ao seu servo Abraão.
E mesmo se auto-amaldiçoando, nós percebemos que pelo menos uma coisa Golias entendeu. Uma coisa, um detalhe, que Davi estava ali para humilhá-lo e para envergonhá-lo. Por mais que ele não entendesse que essa era uma resposta de Deus, a sua visão míope não conseguisse ver que ele era o escolhido do Senhor, ainda assim Golias entende que ele estava sendo humilhado, afrontado. E ele estava correto. Deus envia esse menino frágil, de aparência frágil, para envergonhá-lo profundamente. Entretanto, enquanto Golias olhava orgulhoso para a sua força, confiando nela, confiando no seu braço de carne, para preanunciar então a sua vitória, Davi diz para o filisteu que ele contava com o seu Deus. Ele estava com o seu Deus. O versículo 45 nos diz exatamente isso. Observem. Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meus irmãos, vejam que Davi revela a Golias que ele não estava ali como um ignorante. Davi não era ignorante, não era um rapaz sem sabedoria. Ele não estava ali porque alguém o empurrou, porque ele era louco. Nada disso. Ele estava ali porque ele estava se entregando, porque ele estava se oferecendo, porque ele sabia que nada era a lança de Golias, nada era a sua força, se comparado àquele que vem no nome do Senhor dos Exércitos. A bênção do Senhor. É isso que define o resultado das guerras. É isso que define a vitória. Davi tinha ido até o campo de batalha para defender a honra do seu Deus. Ele estava ali para fazer cumprir a lei do seu Deus. E aqui está mais uma razão por que Golias irá perder. Porque Deus, sendo justo, irá cumprir a sua lei. Como lá em Levítico 24:16 é dito: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro, um estrangeiro, como Golias o era, como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Não havia menos rigor porque Golias era maior, mais alto. Nada disso. Deus traria justiça. A lei seria cumprida e Davi seria o executor do juízo de Deus. Golias seria morto por sua ousadia, por afrontar, por blasfemar diante do Deus vivo. E então, Davi, convicto, ele continua dizendo o seguinte: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos, quando Golias vai ameaçar Davi, existe uma diferença muito grande entre esse versículo e a ameaça de Golias. Porque Golias ele vai cheio de desejo. Ele vai salivando, por assim dizer, a ameaçar Davi. Os verbos, no original, declaram desejo, sangue nos olhos. Enquanto que os verbos aqui, quando Davi ameaça, quando ele diz o que vai acontecer, quando ele declara a sua vitória, esses verbos indicam convicção, indicam confiança. Davi é muito diferente de Golias. Ele não age pela emoção. Ele age porque ele age pela fé. Ele confia em Deus. Ele está junto do seu Senhor. Observem que Davi dá até detalhes daquilo que ele fará com Golias, de como ele irá humilhá-lo e envergonhá-lo diante de todo o seu povo. Todo o seu povo será humilhado por causa dele. Talvez Golias achou que o seu desprezo, as suas ameaças, a sua maldição seria capaz de fazer a cabeça de Davi se abaixar e os seus pés correrem de diante dele, mas nada disso aconteceu.
Aquilo que o filisteu achou que era água se tornou combustível, incendiou o coração desse jovem, que dá uma resposta muito mais convicta do que Golias poderia imaginar. Davi estava convicto de que Deus estava com ele. O filisteu, então, deveria estar borbulhando de raiva, porque ele recebeu uma resposta de Davi. Imagine, ele já estava borbulhando de raiva antes. Quando viu Davi, ele já estava tremendo de desejo de despedaçá-lo. Aí então ele ouve isso da boca de Davi, essas ameaças. Ele ouve essa convicção, essa ousadia aos seus olhos. E então ele se posiciona para o ataque. Mas antes de nós entrarmos nessa batalha, eu gostaria de atentar para o último versículo que conta sobre as palavras de Davi a Golias, versículo 47. Ele registra talvez um dos versículos mais teológicos e mais belos de toda essa história. É dito assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Não só a causa da batalha, a força para batalhar, mas Deus também é o propósito final da luta, dos esforços. Mesmo disposto a lutar, Davi sabia que aquela não era a sua luta. Ele sabia que aquela ali não era a sua batalha, não era a sua guerra. Ele não está ali simplesmente para receber o título de salvador da pátria. Ele não quer isso. Ele não quer também uma coroa de glória, de demonstração de força. Ele não quer mostrar diante dos filisteus que Israel tinha mais poder. Não. O que Davi queria que todos vissem, que todo o mundo reconhecesse, é que o Senhor salva, que era Deus que estava com o seu povo, e esse Deus era misericordioso, salvava incrédulos, como aquele exército era. Era isso que ele queria demonstrar. Ele queria demonstrar a glória do seu Deus. Por quê? Porque do Senhor é a guerra. Agora, considerando que nós estamos nesse mundo em guerra contra Deus, que nós vamos entrar talvez em batalhas, quem sabe diariamente. Talvez você esteja enfrentando uma batalha agora, eu não sei. Mas eu tenho algumas perguntas para te fazer. Você já aprendeu a dizer, do Senhor são as batalhas? Você já aprendeu a reconhecer isso? Você está pronto para descansar nessa verdade, entregar a glória, entregar a honra a Deus de todos os seus esforços, tudo aquilo que você faz? Você está pronto para entregar tudo a Deus? Você está animado para que através da sua vida muitas pessoas reconheçam que o Senhor salva, que Deus é o Deus Salvador, o Deus que age e o Deus vivo? Talvez antes de você responder essa pergunta, você pense nos seus meios. Você pense que eles não são os ideais. Talvez você pense que você não tem os melhores meios ou os maiores. O contexto que você vive talvez seja complicado demais, ou você vive no seu trabalho, em lugares onde pessoas são muito difíceis, muito complexas. Porém, não questione o que você tem, a força que você tem, porque realmente nós não temos nada. As nossas forças são tão pequenas, mas quando nós entendemos, quando nós entregamos tudo na mão de Deus, e de mãos vazias nós reconhecemos que do Senhor são as batalhas, do Senhor são as nossas lutas, então nós podemos conjuntamente dizer também que com o Senhor nós somos a maioria. Sempre somos a maioria. Os nossos meios e recursos, mesmo pequenos, pequenininhos,
são os melhores se forem entregues a Deus. Se Deus é soberano em nossas lutas, não há o que temer, desde o início até o resultado final, como nós lemos nessa história, está conforme a sua vontade, dentro do seu plano. A ideia que Davi transmite aqui, a sua confiança, ela é muito semelhante ao princípio que o próprio apóstolo Paulo demonstrou aos crentes lá na sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6 a 9. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. De quem é a lavoura? De quem é o edifício? De quem é a missão? De quem é a guerra? De quem são as lutas? De Deus. Nós somos apenas coadjuvantes, secundários. Porque sem Deus não há qualquer crescimento. Sem Deus não há qualquer fruto, resultado, vitória. Se não fosse o Senhor que entregou Golias nas mãos de Davi, ninguém mais o entregaria. Essa convocação por confiança é uma das lições que nós podemos extrair facilmente desses versos que nós já consideramos. Mas nós ainda precisamos considerar os versos finais. Precisamos deles, que revelam a concretização da vitória do Senhor, do escolhido do Senhor. Partindo para o versículo 48, nós vemos que a ação começa. A ação finalmente começa. A batalha se inicia e ela dura apenas 2 versículos. 2 incríveis versículos. Um certo autor até disse que talvez essa batalha não valeria o ingresso, porque ela dura apenas alguns instantes. Apenas alguns instantes. Se você não conhecesse essa história e eu chegasse a você nesse momento e contasse que ela durou pouco, você talvez pensasse que Davi apenas não conseguiu nem cansar o gigante, não resistiu apenas nem ao primeiro golpe da sua arma. Entretanto, é exatamente o contrário. Davi não só resistiu como venceu. E a brevidade desse combate mostra que aquele que estava com Davi é muito maior do que Golias. O incircunciso filisteu tinha, sim, uma força muito grande, bruta, mas Davi tinha o número. Eram 2 contra 1. Ele tinha a vantagem numérica, Deus estava com ele, e com Deus sempre há maioria. Não há dúvida disso. Assim, essa curta batalha é narrada da seguinte forma, e olhem que forma bela. Percebendo Davi que Golias começa a se adiantar os seus passos, ele estava desejoso, ele estava salivando, irado. Talvez a sua lança nunca recebeu tanta força quanto aquela que ele estava empunhando diante de Davi. Mas Davi tinha mais dinâmica, mais rapidez. Ele não tinha uma armadura, não tinha uma lança, ele tinha uma funda. E aí então, com toda a liberdade, ele corre até o gigante, como se ele estivesse abrindo as suas mãos para receber de Deus a vitória. E então ele corre, e com uma única pedra, ele tinha 5, mas só bastou uma, para ele derrubar o gigante, colocá-lo no chão. Aquele grande guerreiro, se nós fizéssemos aqui uma avaliação, ele teve como sua resposta, como seu desempenho de batalha, alguns passos apenas. Alguns passos. A sua grande boca afrontosa não experimentou nem um pouco o gosto da vitória, apenas o gosto da terra, lá do vale de Elá. As suas ameaças foram como um grande espantalho que estava lá só para assustar, mas não realizou nada, não fez nada, não agiu em nada, nada se confirmou. A sua armadura não o defendeu nem do primeiro golpe.
Ele não teve tempo de levantar o seu escudo, se desviar. A lança dele não foi nem utilizada por ele. Porque nós vemos que, ao cair no chão, Davi chega, toma a lança em suas mãos. E até esse momento, talvez os filisteus estivessem esperando assim, falando, não, ele vai levantar, realmente, não, agora ele vai dar o último suspiro e vai virar o jogo. Mas não, apenas se confirma aquilo que até o momento havia sido revelado, a vitória do escolhido do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui um relato magnífico. Agora nós entendemos por que Golias precisava ser tão grande e Davi tão pequeno. Um fraco contra um forte. Um guerreiro contra um pastor. Toda essa diferença visava mostrar uma coisa, de quem é a guerra e de quem é a glória. Muitos naquele dia puderam ver e reconhecer que em Israel não tinham ali os melhores meios, não tinham as melhores armas, os melhores soldados, os melhores estrategistas, realmente eles não tinham nenhum desses meios, mas eles tinham o melhor dos salvadores, aquele que estava pronto para o socorrer, aquele que envia o seu servo, que escolhe o seu servo, que protege os seus. Que linda vitória! Que linda vitória! Uma vitória que teve consequências imediatas, de júbilo e de temor. Júbilo de Israel, Davi trouxe alegria para o seu povo. O povo finalmente se levantou, mesmo que era incrédulo, se levantou alegre diante dos filisteus, diante da vitória de Deus. Agora, fica a dúvida, como será que estava o coração dos filisteus? O seu herói está no chão. E agora um medo maior do que o que ocupava o coração dos israelitas diante de Golias se apodera deles. Se nós lembrarmos, Israel se paralisou diante de Golias. Ninguém fez absolutamente nada durante 40 dias. Tudo bem, mas nós vemos uma coisa ainda mais, um grau ainda maior de desespero. Nós vemos pânico diante do Deus vivo. Os filisteus só têm essa resposta para dar. Eles não têm mais nenhuma outra. Golias colocou eles na maior das frias. Na maior das frias. Eles estavam como seu inimigo, o Deus vivo. E aí então o exército desse Deus corre atrás deles, aniquila o exército e volta apenas com as garantias de que eles venceram, com as riquezas, com a vitória. Então, meus irmãos, nós chegamos no versículo 54, o último deles. E nós vemos que o escolhido do Senhor volta com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A cabeça do gigante e a armadura dele, as suas ferramentas de batalha. E aí então ele leva até Jerusalém a cabeça e as suas armas, a sua armadura fica na sua tenda. E isso é muito interessante porque em Jerusalém, Davi, ele dá os seus primeiros passos para tomar o trono, para afastar Saul cada vez mais do trono e colocar aquele que está realmente, aquele em quem o Espírito de Deus estava, aquele que era o melhor para o seu povo. Meus irmãos, nós vemos essa beleza nesse texto. Nós encontramos aqui o escolhido do Senhor vencendo, em nome do seu Deus. E assim, queridos, nós vimos hoje esse triunfo. Vimos como através de Davi o Senhor salvou o seu povo e venceu os seus inimigos. Mas se nós parássemos por aqui, se eu fechasse a minha Bíblia, virasse as costas e a mensagem se acabasse aqui, eu estaria não contando para vocês a maior das verdades manifestadas nesse versículo, nesse texto, nessa história. A verdade de que ela toda apronta para a vitória maior de todas, que é a vitória de Jesus Cristo. Meus irmãos, por isso eu gostaria de concluir essa mensagem lembrando vocês da vitória de Jesus. Uma vitória tão gloriosa, tão poderosa, que torna essa vitória apenas uma sombra opaca daquilo que foi revelado em Jesus Cristo. De quem é Jesus, de como ele venceu, de como ele salvou poderosamente o seu povo.
Meus irmãos, nós precisamos olhar para a cruz e vê-la não apenas como uma manifestação de um sacrifício humilde, de um sacrifício humilhante, mas também uma inigualável vitória, uma fonte, um reflexo da vitória de Deus. Na cruz, Jesus mostra um domínio e confiança, tal como Davi demonstrou diante de Golias, confiança em seu pai. Na cruz, em sua morte, Jesus vence aquele que tinha o poder da morte. Com a morte, ele vence aquele que tinha o poder da morte, tal como Davi venceu Golias com a sua própria espada. Na cruz, Jesus nos representou para nos salvar, assim como Davi representou o seu povo, assim como ele trouxe alegria para o seu povo. Ele trouxe herança para o seu povo, assim como Jesus traz a nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz. Queridos, ao vencer, Jesus tirou o poder dos seus inimigos, despojou eles, tirou tudo que eles tinham, mostrou que eles não são nada diante da sua majestade. E aí então ele disse para a sua igreja: as portas estão abertas, o caminho está livre. Eu já venci o chefão. Eu já venci aquele que enganava as nações. Vocês só precisam fazer uma coisa. Vocês precisam manifestar que existe um Deus Salvador, que existe um Deus que traz alegria, que existe um Deus que pode, que destrói a morte, que traz a vida. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. E hoje podemos perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos esquecer dessa vitória. Não podemos deixá-la de lado. Ela é aquilo que nos dá sombra para correr, para lutar nessa terra. Hoje, meus irmãos, nós devemos sair por esse mundo como aqueles que são mais que vencedores em Jesus Cristo. Aqueles que têm para anunciar a mensagem de um Deus vitorioso, de um Jesus que venceu na cruz. Por isso, guardemos no peito essa vitória. Guardemos no peito a vitória de Davi, para que ela nos lembre da vitória de Jesus. Para que ela nos lembre em como nós somos vencedores em Cristo, como nós somos vencedores na cruz. E repito, tragada foi a morte pela vitória. Que Deus, Ele nos guarde essa vitória no nosso coração e nos lembre cada dia mais dela. Que Deus nos abençoe.